Glória a Deus, que atmosfera, que ambiente, que presença gostosa de Deus que nós vivemos nessa noite aqui nesse lugar. E eu creio que nós vamos continuar vivendo, amém? Será que você pode cumprimentar o teu irmão aí que está do seu lado? Vai se soltando, vai contagiando com essa alegria que vem de Deus, porque nessa noite eu tenho uma palavra que veio do Espírito Santo para impulsionar você, para te elevar, para te trazer a consciência de quem nós somos em Deus. E nesses últimos dias, nós temos falado muito acerca de identidade. O Mauro recentemente ministrou uma palavra, quem é Jesus para você? Uma mensagem que fala muito acerca de quem Cristo é para nós e da identidade que Ele gerou em nós. O pastor Alexandre também recentemente ministrou uma palavra cujo tema era quem é você? Hoje pela manhã a pastora ela esteve trazendo uma mensagem acerca da inevitabilidade da influência que está intimamente ligado à identidade. E nessa noite, mais uma vez, assim como na terça retrasada que eu estive aqui nesse altar, eu vim para falar sobre identidade. Na última terça que eu estive aqui, eu falei sobre o rei Saul, que era um rei, um governante com um coração de escravo. Eu falei acerca de um homem que era pequeno aos próprios olhos e não conseguia enxergar a grandiosidade da unção de Deus que havia sobre a vida dele. E nessa noite, eu vim aqui para falar acerca do contraponto de Saul, que é o rei Davi. Um homem que foi classificado na palavra, denominado por Deus como um homem segundo o coração de Deus. Peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Salmos, capítulo 8, Salmo 8, dos versos 3 ao 9. Se puder colocar na versão... Deixa eu ver. Pode ser NVI. Vamos lá. Vamos perceber as palavras de Davi. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, o que é um homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupe? Fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste com glória e com honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés, tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e também os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. O Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tem a versão NTLH, por favor? Eu gosto da versão NTLH. Pode voltar um pouquinho o verso? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Aí sim, chegamos. O que é o ser humano mortal para que pense nele? Ou para que te preocupes com ele? Pode avançar. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e de glória e honra o coroaste. Sabe quem falou isso? O personagem que nós vamos citar aqui hoje, que ao contrário de Saul, que a gente citou na semana passada, que era minúsculo aos próprios olhos e era um ser desprezível a si mesmo, Davi tinha plena convicção de quem ele era perante o Senhor. Enquanto a gente vai ver esse salmo, eu fui pesquisar um pouco, estudar acerca do assunto, pesquisar em que momento da vida de Davi ele escreveu isso, em que momento da vida dele ele compôs essa canção. A gente não tem uma precisão exata de em que momento foi, mas se a gente olhar para a vida de Davi e para o cenário que ele está descrevendo naquele momento, o que Davi era, gente, em primeiro lugar? Um pastor de ovelhas. Uma pessoa comum. Uma pessoa normal. Uma pessoa que não estava no auge ou no palco ou à vista de todos. E era nesse cenário, pastoreando ovelhas, talvez olhando e contemplando os céus, ele se vê nessa situação e diz: quando eu contemplo os teus céus, obra de tuas mãos,
eu me pergunto, o que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Então Davi tem uma revelação acerca do que é o homem e qual é a importância dele na terra. Ele entende que nós fomos feitos somente inferiores ao Senhor. E com a glória e com a honra deles, fomos coroados. Será que você pode olhar para o irmão do seu lado e falar, uau! Aí existe um ser cheio, repleto, a plenitude, a expressão da glória de Deus. Quando você olha para essa pessoa que está do seu lado, você está vendo a expressão da glória de Deus. A expressão de quem Ele é. Rafael, você, a expressão da glória de Deus. Você, André, a expressão da glória de Deus. Eu acho que Deus tem mais cabelo, né? Que é branco como a neve, que vai dizer a palavra, né? Mas você é a expressão da glória de Deus. Essa é a realidade que Davi, desde muito cedo, muito antes de se tornar um rei, muito antes de derrotar gigantes, enquanto ele ainda tomava conta de ovelhas malhadas sem valor de seu pai, ele já compreendia que Deus nos criou com um propósito eterno, com uma glória que vem dele e com esse esplendor de quem ele é. Davi era um homem que, aos seus próprios olhos, apesar de entender a sua pequenez, entendia que o seu Deus era enorme. E essa grandiosidade de Deus era e precisava ser manifestada através da vida dele. E pensando nessa dinâmica, nessa verdade, carregando essa ideia de que nós somos o reflexo da glória de Deus, qual é a compreensão que você carrega acerca de si mesmo? Vira para o seu irmão que está do seu lado e pergunte a ele, quem é você? Qual é a opinião que você carrega ao seu respeito? Qual é a verdade que está atrelada à sua identidade? Davi era esse homem que, ainda um menino cuidando de ovelhas sem valor, já compreendia essa realidade. E isso foi determinante em toda a sua caminhada. E assim como Davi, contextualizando para os nossos dias, sabe quem nós somos? Nós somos isso aí mesmo, o manifestar da glória de Deus. Nós somos isso aí mesmo, a imagem, a semelhança dele. Nós somos o reflexo dele na criação. Nós somos a expressão da glória e da graça de Deus. Que você saia daqui nessa noite compreendendo que a sua identidade, a sua humanidade é a expressão da glória de Deus. Porque quando nós não entendemos isso, nós nos tornamos como Saul, pequeno demais aos seus próprios olhos, e como consequência, perdeu tudo. Então a gente vai voltando um pouco, claro, a gente pegou esse recorte do que Davi entendia. Mas vamos ver na palavra, a partir do capítulo 16 de Samuel. Não pretendo fazer uma leitura porque ela vai ser muito extensa. A gente vai pontuando os tópicos da história de Davi e vamos trabalhando em cima disso. Talvez você até hoje não tenha compreendido qual é o seu valor em Deus. Mas eu vim aqui nessa noite para que você compreenda. E não apenas compreenda, mas manifeste. Porque quando eu e você manifestarmos aquilo que o Senhor derramou sobre nós, vai ser como a mensagem que foi ministrada hoje pela manhã. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Uma lâmpada bem posicionada, ela ilumina a todos. Quando eu e você compreendemos o valor que nós temos em Deus e a identidade que nós precisamos carregar, meu irmão. Meu irmão. Aí as coisas começam a mudar de lugar. Aí as respostas que antes não tinham respostas começam a chegar.
Aí as soluções que não haviam começam a surgir, porque nós passamos a compreender e a viver segundo a compreensão de que nós somos feitura de Deus e nós somos o manifestar da glória dele. Capítulo 16 de Samuel. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, que não dá para pregar sem Bíblia não. Antigamente eu subia para cá e sempre trazia o celular ficava apagando, letra pequena. Eu falei, meu irmão, vou pegar meu caderno, minha Bíblia, minha letra de matemática é um garrancho, dá para enxergar a 2 km de distância, então vamos embora pro caderno. Vamos lá, simbora. A partir do capítulo 16 de Samuel, começa a história do jovem pastor de ovelhas que iria se tornar um dos grandes reis. E como a gente pôde perceber, desde o princípio de sua caminhada, desde o princípio de sua jornada, lá no seu oculto, enquanto ele via os céus e cuidava das suas ovelhas, Davi já tinha uma compreensão acerca de quem ele era. Então me vem uma pergunta muito simples que a gente vai nortear a nossa mensagem nessa noite. Quais são os benefícios que saber a nossa identidade em Deus nos gera? O que ter uma identidade solidificada no Senhor gera nas nossas vidas? Você pode perguntar para o seu irmão o quê? O que gera? Vamos, eu estou sentindo o pessoal muito dormindo. Vamos, o que a sua identidade gera? O que a sua identidade produz? Isso é o que vai nortear o nosso discurso nessa noite. Num primeiro momento, lá no capítulo 16, logo após Deus rejeitar Saul, ele diz para Samuel a seguinte questão: vá até a casa de um homem chamado Jessé, nosso querido papai de Davi, e pergunte pelos filhos dele, porque lá eu vou encontrar o rei. Lá eu vou encontrar um homem segundo o meu coração. Então vai lá Samuel, já com a tristeza no coração, porque Deus tinha rejeitado Saul por todas aquelas questões que a gente já mencionou anteriormente, sobre ele não ter uma identidade fundamentada, ser frágil aos seus próprios olhos. E então Samuel chega até a casa de Jessé. Então vem um filho após o outro, vem do mais velho até o antepenúltimo, e nada de chegar a vez de Davi. Onde Davi estava? Tá fraco. Onde Davi estava? No pasto. Davi estava no pasto. O único que não foi apresentado era Davi. O único que não teve a honra de ser apresentado ao profeta na primeira instância foi Davi. O único que não foi enxergado, o único que não foi visto, o único que não estava em evidência foi Davi. Eu te achei? Será que talvez na sua vida hoje não é assim que você se encontre? Escondido, como coadjuvante na própria história? Será que não é assim que você se sente? Será que não é assim que você está nos pastos, no cotidiano, preso na rotina e não sente que nada vai mudar? Mas se você tiver uma identidade fundamentada em Deus e saber quem você é, assim como Davi sabia, o Senhor te acha. E quando o Senhor te acha, há uma unção dos céus para vir sobre você. Porque ali, depois que todos foram apresentados a Samuel, e Samuel pergunta, não tem mais nenhum? Porque até agora Deus não escolheu nenhum deles. Jessé vai e fala, tem mais um filho meu que cuida das ovelhas e está lá no campo. Sim, você que está no campo, você que está no cotidiano, você que se acha comum demais, você que talvez se veja pequeno demais, você que talvez não se veja liderando uma célula, você que talvez não se veja sendo um anfitrião, você que talvez não se veja dando um passo à frente, contribuindo mais para o reino com a sua vida, tem uma unção para você. O Senhor quer te encontrar. Será que você pode ser achado por Ele nessa noite?
O Senhor pergunta através de Samuel: não tem mais ninguém? E eu pergunto para você essa noite: onde está você, Davi? Porque se você tiver essa confiança que Davi tinha em Deus e entendia quem Ele era, o Senhor vai te encontrar. E Ele veio aqui para te encontrar nessa noite. Você pode virar para o seu irmão e falar: o Senhor veio aqui te encontrar nessa noite. Ele veio aqui para derramar uma unção sobre você nessa noite. Ele veio aqui para liberar uma unção de reinado e governo sobre a sua vida. É isso que nós precisamos compreender. Para todo aquele que compreende quem é no Senhor, existe uma unção de reinado e governo. Por isso o Senhor nos convida a compreender, contemplar os céus, obra de suas mãos, e entender que o homem é feitura dele para o manifestar de sua glória. Então, meu irmão, você não é o cocô do cavalo do bandido, não. Você não é o Tonho da Lua, não. Você não é o Chaves. Ninguém tem paciência comigo. Você não é um coitadinho, não, meu irmão. Você é a expressão da glória de Deus. E quando você for capaz de entender isso, a sua vida e a vida de todos ao seu redor vai ser transformada. Porque quando você entender isso, o Senhor vai te achar. Será que Ele pode te encontrar aqui nessa noite? Sabe, no momento em que ninguém reconhecia, Davi já sabia quem ele era. E o primeiro ponto que toda pessoa que se conhece no Senhor, que tem a sua identidade fundamentada no Senhor, vive, ou o primeiro benefício de ter uma identidade é resiliência. Toda pessoa que tem uma identidade fundamentada no Senhor é resiliente. Ele sabe esperar o tempo. Ele sabe sofrer. Ele sabe não estar em evidência e ainda assim ser aquilo que o Senhor espera que ele seja. Esse era o caso de Davi. Davi não estava em evidência. Davi não foi um dos que foi apresentado em primeiro lugar. Davi não foi o filho mais vistoso. Davi não foi o filho que Jessé falou: aqui o meu filho, meu garoto, é ele que vai ser o rei. Não, ele não foi esse cara. Não foi. Mas ele soube esperar a vez dele. E por esperar a vez dele, confiando em Deus, sabendo quem ele era, o Senhor o encontrou. E quando ele encontrou, a unção foi liberada. E quando a unção foi liberada, as coisas começaram a ganhar outra forma. Uma das realidades que a nossa geração tem uma dificuldade de viver, contextualizando aqui para o nosso tempo, é que nós não sabemos viver no pasto. Nós não sabemos não estar em evidência. Sabe por quê? O discurso que a gente ouve nos nossos dias é: se você não conquistar tudo até os 20 anos, acabou para você. Se você não tiver um carro, uma moto, uma casa até os 20 anos, meu irmão, deu ruim, para as máquinas, puxa tudo da tomada, desiste, que não dá não. A nossa geração, o nosso tempo, a gente falou sobre gerações hoje cedo, isso é interessante. Eu nem tinha parado para pensar que isso estava no texto, mas, enfim, é alinhamento, como a gente costuma brincar. Voltando aqui, rebobinando a fita. A nossa geração é uma geração que ela não aprendeu a lidar com resiliência. Resiliência é uma palavra muito asquerosa para essa geração que se vê como vítima em tudo. Imagina se Davi se sentisse injustiçado porque não foi apresentado. O que aconteceria? Você acha que teria unção para Davi se ele se sentisse injustiçado por não ter sido apresentado primeiro? É óbvio que não, porque Deus não quer outro Saul. Deus não quer um outro homem pequeno aos seus próprios olhos. Então a primeira coisa que uma identidade fundamentada no Senhor vai colocar sobre você é resiliência para suportar os processos. Resiliência para saber esperar a sua vez. Foi o que o Davi conseguiu viver naquele tempo.
Como eu disse, se você não conquistou tudo até os 20 anos, no nosso tempo, já era. Você não conquista mais nada. Ah lá, o sem futuro. Ah lá, pô, tem 20 anos, não tá fazendo a faculdade. Acabou. Deu ruim. Já era. Não é assim. Quem tem identidade fundamentada, corre atrás sim. Nunca é tarde para começar uma faculdade. Nunca. Você não perde nada com isso. Nunca é tarde para tentar um novo empreendimento. Nunca é tarde para dar um novo passo de fé no seu desenvolvimento espiritual. Nunca é tarde para começar um seminário de teologia. Nunca é tarde para começar uma faculdade de teologia. Ah, mas teologia é isso, teologia é aquilo. Meu irmão, vai agregar no teu chamado. Vai agregar na tua vida. Nunca é tarde para sonhar. Davi poderia ter simplesmente se isolado por ser o último, mas aqueles que sabem ser o último, aqueles que sabem suportar o processo, ver todos passando à sua frente primeiro, com resiliência e ainda assim continuar crendo que ele ainda é uma expressão da glória de Deus, é esse que o Senhor vai derramar unção. Aquele que é resiliente. Davi não se importou em não ser lembrado pelos outros. Davi não se importou se ele não foi o primeiro da fila. Ah, eu vou ter que falar. Tem gente aqui que estudou na mesma escola que eu, no Gravatinha. Meu irmão, quem nunca furou fila ali? Estudou lá e nunca furou fila do almoço? Ninguém levanta a mão, né? Cambada de mentiroso, não vou nem falar nada. Meu irmão, na primeira oportunidade que você tem, a porta do rango abriu, já tá todo mundo furando fila. Eu vou falar a verdade, eu furava fila pra caramba. Tinha contraturno, era 1 horinha só, não tinha o que fazer, tinha que furar fila. É, gente, a nossa geração é uma geração que aprendeu a furar fila. Vira pro seu irmão e fala, não fura fila. Seja resiliente. Resiliência é a característica de quem tem identidade fundamentada. Quem tem identidade fundamentada, suporta. Quem tem identidade fundamentada, espera a sua vez. Não vai ter dificuldade de fazer isso, sabe por quê? Ele sabe quem é. Ele sabe quem é. Ah, meus irmãos foram primeiros. Beleza. Tudo ok. Eu não vou chegar a Gessé, seu velho. Como assim? Você me deixou por último? Não. Como assim, meu pai? Você me deixou em último lugar. Agora Samuel não vai me escolher. Não. No texto, Davi não falou nada. Davi apenas se apresentou. Ele estava cumprindo a sua missão no pasto, no seu cotidiano, na sua obediência. E quando chegou a hora de se apresentar, ele apenas se apresentou. Apenas se apresentou. E a unção foi derramada sobre ele. Só para contextualizar vocês, tudo isso que nós vamos trabalhar aqui hoje está entre os capítulos 16 e 18 de 1 Samuel. Como eu disse aqui na última terça-feira, gente, vai ler Bíblia. O nosso texto aqui a ser fixado e compartilhado é o de Salmo 8, do 3 ao 9, beleza? Que é onde Davi explicita que ele entende quem ele é em Deus. Esse é o tema da nossa mensagem, quem nós somos no Senhor. O contexto dela está presente entre 1 Samuel 16 e 1 Samuel 18. Leiam a Bíblia. Você pode virar para o seu irmão e falar, leiam a Bíblia? Leia a Bíblia? Amém, isso aí. Vamos continuar. Uma das coisas que eu achei muito interessante, o silêncio ele fala muita coisa. Eu parei para pensar nisso quando eu estava lendo esse texto. Vem cá, por que Davi não reclamou? Davi não indagou. Se a gente for olhar a história do rei anterior, que era Saul, até quando ele foi escolhido, ele fez indagação. Davi, quando foi ser ungido para ser rei, ele não falou nada. Ele apenas estava lá. Apenas estava lá. Será que pode desligar esse ventilador aqui? Rapidinho, tá dificultando aqui a minha Bíblia. Porque às vezes eu bato o olho aqui em cima e
Aí eu bato o olho, a página já passou. Como é que eu faço? Não faço. Vamos continuar. Então, um dos pontos que a gente tem que entender acerca da resiliência, meu amigo, você não precisa ser lembrado. Ok? Você não precisa ser lembrado. Será que você pode repetir? Eu não preciso ser lembrado. Eu preciso me lembrar de quem eu sou em Deus. Eu não preciso ser lembrado. Eu preciso me lembrar de quem eu sou em Deus. Davi não precisava ser lembrado, porque ele sabia quem ele era em Deus. Enquanto pastor de ovelhas, ele já tinha isso no coração dele. Enquanto no seu cotidiano, ele já tinha isso no coração dele. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. No teu cotidiano, lá no teu pasto, quando você cuida das suas ovelhas, quando você faz as suas atividades, quando você vive a sua vida honrando ao Senhor e honrando os princípios que te regem, e você sabe quem é no Senhor, sucesso vai ser só questão de tempo. Ascensão é só questão de tempo. Mas para todo aquele que tem a necessidade de ser lembrado, bajulado, que precisa ter o ego amaciado, o resultado é como o de Saul, fracasso. Por isso, nunca exija que alguém lembre de você, mas você por si só, se lembre de quem você é em Deus. E isso vai definir para onde você vai, como você vai chegar. Próximo ponto que eu ainda quero tratar, eu estava estudando sobre isso, sobre esse texto, só antes de a gente beber água. E eu parei para pensar nos nossos jovens, cara. Jovens, meninos, meninas, adolescentes, vocês não precisam ser lembrados por ninguém. Vocês precisam se lembrar de quem vocês são em Deus. A palavra de hoje é uma mensagem, a chamada à sua identidade nele. Chega de se entregar às paixões, pela necessidade de ser visto. Se você for fiel, sabendo quem é, enquanto está no pasto, um dia o Senhor vai te levar até o trono. Porque só tem trono para quem é fiel no pasto. Só se assenta no trono, só se assenta no lugar de governo e de unção de Deus, aquele que foi capaz de confiar plenamente em Deus enquanto estava no pasto. Novamente eu digo, vocês não precisam ser lembrados, vocês precisam lembrar de quem são no Senhor. Próximo ponto. E aí, eu quero que os nossos corações sejam inflamados por essa verdade. Mesmo quando todos esqueceram de Davi, mesmo quando seu próprio pai o chamou por último, Deus já o via. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus está te vendo. Lá no seu cotidiano, lá na sua rotina, Ele está te vendo. Enquanto você cuida das suas coisinhas, enquanto você vai à sua faculdade, enquanto você trabalha, Ele está te vendo. E Ele está avaliando o seu coração. Porque quando o seu coração for como o de Davi, capaz de entender quem Ele é, no momento certo, Ele não apenas vai te ver, Ele vai te chamar e vai te ungir. Ainda que muitos tenham passado à sua frente, e você talvez tenha se sentido inferior por conta disso, se você tiver o coração confiante naquilo que o Senhor te chamou para viver, no seu chamado, no seu propósito, há uma unção de governo, há uma unção de trono. Só que, enquanto nós estivermos presos aos nossos próprios achismos, enquanto os nossos corações não forem capazes de entender a nossa identidade no Senhor, o resultado vai ser o mesmo de Saul. Alguém aqui quer ter o resultado de Saul? Sério? Ninguém quer ter o resultado de Saul? Ninguém? Então comece a se comportar como Davi. Se você não quer ter o coração e o resultado de Saul, comece a se comportar
como Davi. E como Davi se comportava? Qual era a visão de Davi acerca de si mesmo e a visão dele acerca do Deus que ele servia? Porque é justamente isso que vai nortear o próximo passo, ou a próxima qualidade, ou a próxima virtude daquele que tem a sua identidade firmada no Senhor. Todo aquele que tem a sua identidade fundamentada no Senhor se torna um matador de gigantes. Porque logo após a unção ser derramada sobre a vida de Davi por Samuel, sabe o que aconteceu? Ele foi direto para a ascensão? Não. Antes de Davi, e rapidinho, deixa eu ficar de olho na hora, que eu tô falando e perdi a atenção da hora. Antes de Davi ir assunto ao trono ou ao lugar de destaque lá como comandante do exército de Saul, opa, dei spoiler, havia um gigante para ser derrotado. Mas para todo aquele que tem identidade fundamentada, ele se torna um vencedor de gigantes. E a gente vai ver o comportamento de Davi frente a esse gigante. A partir do capítulo 17 de 1 Samuel, a gente vai ver que Davi está vindo fazer o quê? Seguindo a sua rotina. Só que Davi seguia a sua rotina sabendo quem ele era. No contexto, a palavra vai dizer que Davi está vindo levar mantimentos aos seus irmãos, que o seu pai Jessé mandou ele levar. E o que Davi foi fazer? Levar os mantimentos. Por quê? Cumprir uma missão para poder promover alguém não te torna inferior. Porque ele sabia quem ele era. Quem sabe quem é, não tem dificuldade de servir o outro. Davi não tinha dificuldade de servir seus irmãos. Então, mesmo tendo uma unção de rei perante a todos, Davi continuou obediente e foi lá levar o pão de seus irmãos. E quando ele levou o pão de seus irmãos, ou o mantimento de seus irmãos, ele encontrou o pão dele, porque Golias viria se tornar como alimento para Davi. Então Davi chega naquele lugar e vê todo aquele alvoroço, uau, Golias, uau, o exército dos filisteus, e tudo mais acontecendo, e Saul e todo mundo desesperado, e quem pode lidar com este homem? Davi olha para aquele gigante, de 3 metros de altura, que a Bíblia vai narrar, com uma armadura boladona, parecendo até um gigante guerreiro, parecendo um Power Ranger, sei lá o que ele parecia. Davi olha para aquele cara, gigantesco, e Davi não vê Golias como um obstáculo. Ele vê Golias como uma presa. Porque todo aquele que tem identidade firmada no Senhor se torna um matador de gigantes. E ali se dava o próximo passo da vida de Davi. Por saber quem ele era, ele não temia. Por saber a identidade dele no Senhor, Davi não temia. Todos estavam tremendo de medo frente a Golias, mas Davi olha para ele. Ah, é? Então é você que afronta o exército do Deus vivo. Então é você o incircunciso que afronta o exército do Deus vivo. Sabe o que quer dizer incircunciso? Alguém sabe? Sem aliança. Se eu te falar uma coisa, os gigantes que estão ao redor da sua vida, quando você sabe quem você é no Senhor, eles são apenas um obstáculo pequeno, sabe por quê? Os seus problemas, os seus gigantes não têm aliança com o Senhor, mas você tem. Os seus problemas não têm aliança com o Senhor, mas você tem. E quando você entende isso, assume a identidade que o Senhor já colocou sobre você, você se torna um matador de gigantes. Todos temiam Golias. É um homem muito grande, muito forte. Mas sabe o que Davi via? Porque ele tinha uma identidade fundamentada. Ele não tem aliança com Deus. Nós temos. Você pode virar para o seu irmão e falar: os seus problemas não têm aliança com Deus. Golias não tem aliança com o Senhor. Você tem. Vocês conseguem compreender o peso disso? Olha o que uma identidade fundamentada é capaz de fazer.
fazia um rapaz, porque Davi era um menino, olhar para um gigante e o ver como uma presa. Porque a identidade dele estava plenamente fundamentada no Senhor. Ele entendia que a humanidade dele, ele, enquanto homem, era a representação da glória de Deus. E ninguém que não tivesse uma aliança com o Senhor poderia representar perigo ou poderia causar medo naqueles que têm uma aliança com o Senhor. Os seus problemas não têm aliança com o Senhor. Mas se você está bem fundamentado e tem uma aliança com Ele, seus problemas vão ser como o pão. Eu lembro de Caleb virando para Josué, falando que queria as montanhas. E dizem para ele assim, mas lá tem gigantes. Caleb vira e diz, eu vou devorá-los como pão. Porque Caleb tinha uma aliança com o Senhor. Os gigantes não. Então, quando nós começamos a ver a vida com esses olhos, entendendo quem nós somos em Deus, os gigantes passam a ser não tão gigantes assim. Sabe aquela dificuldade lá no seu casamento? Essa dificuldade, esse problema não tem uma aliança com o Senhor. Você tem. Derruba esse gigante. Sabe aquela dificuldade financeira que está assolando teu coração? Ela não tem uma aliança com o Senhor. Golias não tem aliança com o Senhor, mas você tem. Derruba esse gigante. Existe uma autoridade colocada sobre a sua vida que é ser a expressão da glória de Deus por onde você for. Existe um poder colocado sobre nós. O que a palavra vai dizer? O que Jesus vai dizer? Que as portas do inferno não podem prevalecer. Ou seja, nenhum dos planos do inferno podem se sobrepor àquilo que o Senhor já determinou. Mas para isso nós precisamos entender quem nós somos. E o Senhor nos chamou para sermos matadores de gigantes. Será que você consegue compreender isso nessa noite? Não importa o tamanho do gigante, eles não têm aliança com o Senhor. Seguindo. Uma vez que Davi já estava bem resolvido quanto às questões internas de sua vida, ele estava pronto para o próximo nível. E no primeiro momento, quando ele chega no acampamento para poder derrubar o gigante, ele talvez nem sabia que ia derrubar, muito provavelmente não. A primeira coisa que o seu irmão faz com ele, o irmão dele, é falar assim, o que você está fazendo aqui, moleque? Como você não deveria estar aqui. Vê se não é assim. Muitas das vezes a nossa vida está indo em direção ao propósito de Deus, assumindo a identidade que Ele colocou nos nossos corações, mas algumas vozes ao nosso redor fazem a gente se questionar o que a gente está fazendo ali. Nós precisamos aprender, assim como Davi, ignorar todas as vozes que não nos levam em direção ao propósito. O propósito é ser um derrubador de gigante, então aprenda a ignorar as vozes que não são a voz de Deus. Porque se Davi tivesse dado ouvido ao seu irmão, que perguntou para ele, o que você está fazendo aqui? Ele nunca teria derrotado Golias, consequentemente, nunca teria se tornado o rei que a gente conhece. Mas ele só foi capaz de ignorar aquela seta que veio para tirá-lo do seu propósito, porque Davi tinha uma identidade clara e fundamentada acerca de quem ele era. Mais uma vez, pergunta para o seu irmão, quem é você? Essa pergunta é profunda. Essa pergunta é profunda. É a pergunta que norteia para onde você vai, cara. É a pergunta que vai definir toda a sua jornada, todas as suas conquistas. Quem é você? Porque Davi olha para o céu e se pergunta, quem sou eu, quem é o homem? Imediatamente vem ao coração dele, sou manifestar da glória de Deus. Ele colocou todas essas coisas debaixo dos meus pés, peixes, aves, animais, rebanhos, manadas. Nós precisamos de vez em quando nos lembrar quem somos nós. Porque quando a gente se esquece de quem nós somos, cara, quando a gente se esquece de quem a gente é em Deus, é quando as coisas começam a perder o sentido. E o propósito começa a perder o sentido.
Então vai ser um erro, um efeito dominó atrás do outro. Sabe qual é o maior problema de perder a identidade? Não são apenas as consequências imediatas, mas as consequências a longo prazo. Eu não gosto de falar sobre isso, mas eu vou falar. A gente tinha um amigo aqui na célula, há um tempo atrás, época de pandemia ainda. O menino se chamava Maikinho. Muita gente conheceu ele. Era um menino que andava com a gente, frequentava a nossa célula, estava começando a descobrir quem ele era em Deus. Mas num determinado momento, ele perdeu essa identidade. Pouco tempo depois, sabe o que o Maikinho estava fazendo? Traficando aqui na esquina. Eu vi o meu amigo. Ele tinha 12 anos na época. Traficando, cara. Meu menino da minha célula. Porque um dia ele se esqueceu da identidade que Deus tinha dado para ele. A vida dele perdeu o completo sentido. Pouco tempo depois que ele estava traficando, veio a notícia para mim de que o meu amigo tinha morrido. O perigo é real. Você não tem o direito de se esquecer quem você é. Porque o preço que foi pago para que a sua identidade fosse solidificada no Senhor foi preço de sangue. Aleluia. E se você se esquecer de quem você é, o preço vai ser do seu sangue. Então não se esqueça de quem você é no Senhor. Não se esqueça de quem você é no Senhor. Porque o Senhor tem te chamado para ser um derrubador de gigantes. Glória a Deus. Continuando no nosso verso, Davi então chega diante de Golias. E Davi era alguém tão confiante, tão entusiasmado, cheio de Deus, porque entusiasmo quer dizer isso, Deus dentro. Aquele que tem Deus dentro de si, ele se posiciona diante daquele gigante como um homem, mesmo sendo apenas um menino, sabendo quem ele era no Senhor. Golias então olha para Davi e pergunta: por que você está me olhando como um cão? O posicionamento de Davi em frente à luta que ele precisava enfrentar era tão potente, tão cheio de Deus, com tanta convicção de quem ele era, que Golias, um homem de 3 metros de altura, olhou para ele e perguntou: por que você está me olhando como um cão? Um homem de 3 metros se viu como um cão frente a um menino, porque ele sabia quem ele era em Deus. Não importa o tamanho do seu problema, no dia que você descobrir quem você é no Senhor, nada poderá resisti-lo. É isso que nós precisamos carregar nesse tempo. Uma identidade solidificada no Senhor. E quando Golias vem na direção de Davi, ele vem com lança, com escudo, com armas pesadas. Davi diz para ele: você vem para mim com lanças e escudos, mas eu vou contra você em nome do Deus vivo. E a gente vê que, diferentemente de Saul, a convicção de Davi não estava em si mesmo. Saul era fraco porque tinha uma convicção apenas em si mesmo. Davi era forte porque, apesar de ser fraco, tinha convicção de quem era em Deus. Então quando ele vira para Golias e diz assim: você vem contra mim com lanças e escudo, eu vou contra você em nome do Deus vivo. Davi tinha alguma arma pesada na mão? Não. O cara estava cheio de armadura, mano. Cheio de coisa, capacete de bronze, todo bonitão, todo equipado, todo tático. O que Davi tinha na mão? Uma pedra e uma funda. Estenda suas mãos assim. O que você tem nas mãos? O que você tem hoje? O que você tiver nas mãos é o que o Senhor vai usar para derrotar gigantes. Ainda que seja pouco, ainda que seja escasso, ainda que seja simples, ainda que seja nada,
É isso que o Senhor vai usar para derrotar os gigantes no seu caminho. Porque não é sobre o que você tem, em suma, é sobre quem você é. Será que você pode entender essa verdade no seu coração nessa noite? Se tudo que a gente disser aqui não for lembrado, que você se lembre, não é sobre o que eu tenho, é sobre quem eu sou no Senhor. Isso vai ser determinante na sua vida, para saber se você vai ser um derrotador de gigantes ou não. Então, com aquilo que Davi tinha em mãos, ele dá uma pedrada no meio da testa de Golias. E ali se finda o problema. E ali se finda tudo aquilo que ameaçava o reino. Tudo aquilo que botava em risco o povo de Deus. Sabe qual é a grande realidade? Davi era apenas um menino, ok? Que sabia quem era, ok? Só que quando ele derrota um gigante, ele não está salvando apenas a si mesmo. Ele está salvando toda uma nação. Porque aqueles homens do exército de Israel, sabe como eles estavam? Acovardados de medo. Sem o mínimo de expectativa de vencer aquela batalha. Mas quando aquele menino, entusiasmado, cheio de Deus, se posiciona com a certeza de quem é e derruba o gigante, todo aquele exército de homens ataca os filisteus e aquela batalha é vencida. A sua vitória, a sua conquista, os gigantes que você derruba, é uma conquista global, é uma conquista para sua casa, para sua família, para o seu trabalho, para sua escola, para sua faculdade. O seu posicionamento afirmado, a sua identidade afirmada, vai ser uma graça que vai se estender por onde você for. Só que para isso você precisa entender quem você é em Deus. Nós precisamos ter essa compreensão. Porque quando nós tivermos, cara, sai da frente. Sai da frente. Quando a igreja entendeu o que é ser igreja, mano, sai da frente. Não vai ter beco, barricada, viela que vai segurar esse povo aqui. Não vai ter... A pastora falou hoje cedo sobre a questão de abraçar um mendigo. Mano, abraça mesmo. Abraça, alimenta, faz o que for preciso. Não tem barreiras. Porque quando nós entendemos a nossa identidade, não existe barreira que possa nos segurar. E a igreja vai ser estabelecida a partir de homens e mulheres que sabem quem são em Deus. A nossa maior dificuldade no nosso tempo é que nós temos dificuldade de nos enxergar como Deus nos enxerga. Como a gente mencionou, Saul tinha dificuldade de enxergar-se como Deus o enxergava. Davi, muito pelo contrário. Davi era o seguinte: meu irmão, se Deus me enxerga assim, quem sou eu para não me enxergar? Eu posso não ser muita coisa não. Eu sozinho sou nada, mas eu com Deus, meu irmão. Você sozinho, meu irmão, não é nada mesmo não. Nem tenta. Mas você com Deus é como um exército. É imbatível. É intransponível, não tem como. Não existe Golias que resista. Não existe filisteu, não existe amalequita. Não existe mal que possa resistir. Como Jesus declara, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Essa igreja que sabe quem é. Essa igreja que sabe a que veio. Essa igreja que sabe para onde está indo. Que essa seja a nossa realidade nesse tempo. E sabe, durante toda essa história de Davi, a gente percebe que desde o início ele já tinha esse entendimento. Sabe qual é o nosso problema enquanto pessoa às vezes? É que a gente vai pensar algo a respeito de nós mesmos. Se eu chegar a tal lugar, então eu vou ser algo. Mas não, a grande realidade é, eu preciso ser para depois chegar. Davi não se tornou um grande homem quando se tornou rei. Ele se tornou rei porque era um grande homem.
Você não vai ter sucesso porque você não vai ter sucesso só quando você for excepcional. Não é assim que funciona. O sucesso começa quando você já entende quem você é no princípio. O verdadeiro sucesso começa quando você entende quem você é. Eu gosto de uma máxima que diz assim, não concordo de tudo não, mas eu acho ela legal. Existem 2 dias importantes na sua vida. O que você nasce e o que você descobriu porque nasceu. Alguém descobriu esse segundo dia? Eu descobri. E esse dia está ligado à minha identidade. Esse dia está ligado à minha missão. O Senhor me chamou para ser resiliente. O Senhor me chamou para ser um derrubador de gigantes. O Senhor me chamou para ser sacerdócio real, geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O Senhor me chamou para ser como uma lâmpada bem estabelecida. O Senhor me chamou para ser como uma cidade em cima de um monte. O Senhor me chamou para ser como um farol. O Senhor me chamou para ser como uma chama que não se apaga. E por eu saber disso, por eu ter essa consciência de quem eu sou no Senhor, quando eu contemplo os seus céus, obras de suas mãos, e me pergunto, que é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que o visites. No entanto, fizeste um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Quer saber quem nós somos? Para finalizar essa mensagem, nós somos a expressão da glória de Deus na terra. E se nós não esquecermos disso, sai da frente. Eu não tenho ideia de como você entrou aqui pensando a respeito de si mesmo nessa noite, mas o Senhor quer resgatar a sua identidade, cara. O Senhor quer resgatar essa essência de entender quem é nele. O Senhor, se você nunca teve, Ele quer te dar isso, Ele quer te lembrar, ei, eu te chamei para governar as nações. Eu te chamei para ter um trono estabelecido para o meu louvor. Eu te chamei para ser a igreja. E a igreja que as portas do inferno não prevalecem. A igreja que está assentada com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a nossa verdade. E se nós não esquecermos disso, o reino será estabelecido.